Samurai X Remake, episódio 4, resumo e análise. Vamos ao resumo dos acontecimentos e também as diferenças em relação ao anime antigo e o mangá. O episódio começa mostrando Yahiko treinando ao mesmo tempo que o Kenshin está cortando lenha e depois o Yahiko fica irritado com o Kenshin dizendo que aquilo atrapalha o ritmo do treino dele. E essa parte é algo que foi criado para essa versão nova do anime porque não tem no mangá nem na versão antiga. A Kaoru aparece e diz que eles não precisam brigar porque o maior problema deles, que era o dinheiro, agora vai ser resolvido. Ela mostra que encontrou uma pintura do avô dela que vale um bom dinheiro. Yahiko pergunta se é só um rabisco, e a Kaoru fala que é um Suibokuga, que é a arte japonesa de pintura à tinta nankin. Kaoru fica bem feliz que o avô dela deixou aquela pintura e ela vai ganhar o dinheiro, e o Yahiko, em voz alta, critica dizendo que ela só pensa em dinheiro. Kaoru dá um peteleco na testa do Yahiko e fala que eles vão comemorar no restaurante Gyeonabe. Como de costume, Yahiko e Kaoru ficam discutindo. No mangá, tudo se resolve em apenas uma página. Diferente do anime, o Yahiko não discute com Kenshin, não é o Yahiko que pergunta se são rabiscos, e sim o Kenshin. E ficou parecendo pra mim aqui no mangá que o Yahiko pensa sobre aquela frase que ele diz ali sobre a mulher e o dinheiro, e também não mostra o Yahiko levando o peteleco na testa. Ele tá ali com algo na cabeça, não dá pra saber se ele apanhou ou não, e ele tá revoltado porque ele queria continuar treinando. Na versão clássica, a Kaoru está brincando com as netas do Dr. Gensai. Pra variar, o Yahiko chama ela de feia. Os dois ficam discutindo, o Kenshin resolve fazer o almoço. A Kaoru pergunta o que ele vai fazer, e os pratos que o Kenshin propõe com os ingredientes que eles têm não agrada ao pessoal. Eles querem comer algo diferente, mas ninguém ali tem dinheiro, e o Yahiko comenta que ali naquele dojo só tem poeira. Nesse momento a Kaoru tem uma ideia e vai buscar lá numa espécie de depósito algo. Então ela volta com a pintura do avô dela. E nessa parte o anime clássico é mais fiel ao mangá, pois quando a Kaoru mostra a pintura, o Kenshin pergunta se são rabiscos. A Kaoru faz o convite, e na sequência temos mais diferenças porque o Yahiko fica puxando o saco da Kaoru. Essas são as diferenças, um tanto irrelevantes, mantendo o acontecimento principal, que é a Kaoru conseguir dinheiro através da pintura do avô dela para eles irem no restaurante. A cena seguinte, um narrador vai falando sobre a ocidentalização na era Meiji, tendo uma grande influência na gastronomia do Japão. Dentre os pratos que faziam mais sucesso era o Gyeonabe, hoje em dia conhecido como sukiyaki, que era exemplo de uma comida ocidentalizada que os plebeus tinham acesso. Esse prato era um grande sucesso, mas na verdade o Gyeonabe tem uma certa diferença em relação ao sukiyaki. Gyeonabe era cozido e o sukiyaki ele também era grelhado, além deles cozinharem a carne. Antes do grupo da Kaoru chegar no restaurante, vemos que tem uns caras bêbados discutindo sobre política, e as pessoas parecem um tanto incomodadas e preocupadas porque a discussão deles está um tanto fervorosa. Sanosuke também está no restaurante apenas ouvindo tudo ali quieto. O grupo da Kaoru chega e é bem recebido pela moça do restaurante. Ela pergunta se o moço que está acompanhando a Kaoru é o namorado dela. O engraçado é que a Kaoru fica uns segundos olhando pro Kenshin como se quisesse que ele confirmasse que é o namorado dela. Até que ela volta assim, um pouco constrangida, ela diz que não e que o Kenshin só está ficando no dojo. No mangá a cena é quase igual, mas com um tom mais cômico. Inclusive a atendente do restaurante diz que não acredita na Kaoru, deixando todos ainda mais constrangidos. No anime clássico a cena ficou de fora e já mostra eles direto lá no local onde eles estão comendo. Voltando ao anime de 2023, o Kenshin supõe que aqueles caras são do movimento de liberdade e direitos do povo. O Yahiko supõe que eles são apenas bêbados. Uma curiosidade aqui é que nessa versão do anime de 2023, o local ali, o layout do restaurante, ele é todo aberto. Mas tanto no mangá como no anime de 96 tem umas divisórias no restaurante. No mangá fica claro que aqueles homens são do movimento democrata. E na versão de 96 o Kenshin diz o seguinte sobre os homens: talvez a tradução do mangá seja mais próxima do que realmente o Kenshin disse. Logo após a Kaoru fazer o pedido, e o Kenshin observar que ela está de bom humor, ele sente que algo está para acontecer. E logo em seguida uma garrafa é arremessada e pega na cabeça do Kenshin. E dessa vez o Kenshin tonto aparece de uma forma mais cômica. Em relação ao mangá tem poucas diferenças. Diferente do anime, ele observa que a Kaoru está de bom humor porque ela está tratando bem o Yahiko. E a representação do Kenshin tonto também é diferente. Na versão clássica joga uma tigela contra a cabeça do Kenshin. E a cena é mais engraçada. Depois de o Kenshin levar a garrafada, o Yahiko dá um sermão nos bêbados. Eles não gostam nada disso e o Yahiko insiste que eles devem pedir desculpas. E a discussão continua, até que a moça do restaurante educadamente pede que eles não briguem. O grandalhão do grupo não gosta e bate na moça. Como você pode ver, é praticamente a mesma coisa que acontece no anime de 96, o mangá também tá bem parecido. Quando o Kenshin tá prestes a fazer alguma coisa, o Sanosuke aparece amparando a moça. E ele também repreende o comportamento dos caras. O Sanosuke resolve comprar a briga, embora ele diga que sempre vende e não costuma comprar. Aqui ele vai expondo um
pouco dos ideais dele, que ele odeia fazer mal aos fracos. Sanosuke mostra que tem certo conhecimento, ele joga na cara daquele grupo que a filosofia deles não está sendo seguida, que eles são hipócritas. Sem argumentos, os caras chamam o Sanosuke para ir brigar lá fora. Eu diria que a argumentação do Sanosuke aqui na versão de 2023 ela é melhor do que a da versão do clássico e se aproxima mais do mangá, mas uma coisa ficou de fora que fazia o Sanosuke parecer ainda mais nice guy, que era perguntar se a moça está bem. Após eles irem pra fora, o Sanosuke provoca o cara deixando ele dar o primeiro soco. Trapaceiro, o cara usa um suntetsu que estava escondido, que é esse tipo de haste de metal pontiaguda. Para surpresa de todos, o ataque não tem efeito. Sanosuke fica decepcionado e quando o cara se dá conta, ele vê que na verdade foi ele quem se machucou e não o Sanosuke. Não dá pra entender muito bem no mangá, mas parece ali que ele teve talvez uma fratura exposta e sangrou, eu não entendi muito bem. E na versão clássica, o cara quebra o braço. Na versão de 2023, o cara ainda tem uma fala depois de ter a mão perfurada pelo Sentetsu. E é só depois que o Sanosuke resolve terminar a luta com o Peteleco, já que se ele fosse com tudo, ele iria se prevalecer sobre alguém muito fraco. No mangá, o cara só reclama de dor e logo depois o Sanosuke já decide acabar com a luta com o Peteleco. E o cara, além de ser arremessado pra longe, também sangra. A cena do clássico é mais parecida com o mangá. Na versão de 2023, o cara ainda tenta atacar o Sanosuke, aí que ele leva o golpe na cabeça e ele só fica ali com a testa roxa e desmaia. Um dos amigos do cara que foi nocauteado vai sacando uma espada e é nesse momento que o Kenshin entra em ação, botando pressão no cara. E além disso, o Kenshin ainda dá uma lição de moral nos caras, dizendo que eles precisam se corrigir primeiro antes de querer corrigir o governo. E assim os caras pagam a conta e vão embora. Mas diz aí, a versão clássica com a música de fundo deixa o Kenshin muito mais badass. Tem uma interação entre o Sanosuke e a moça, e depois ele pergunta se o Kenshin tá bem e ele sacou que o Kenshin não desviou de propósito, justamente para proteger a Kaoru de receber a garrafada no rosto. Humilde, o Kenshin diz que o Sanosuke tá dando crédito demais para ele. Sanosuke demonstra certa simpatia pelo Kenshin e convida ele para uma briga, mas o Kenshin não aceita. Sanosuke entende, mas se coloca à disposição para qualquer momento que o Kenshin quiser brigar. Quando o Sanosuke está indo embora, temos um foco ali no kanji das costas dele, que quer dizer Ako, que traduzido para o português, como eu colocar aqui, significa mal. A Kaoru fica na dúvida se o Sanosuke é um cara mau ou um cara bom, e a Riko diz que ele tem mau gosto. Em pensamentos, o Kenshin diz que o Sanosuke é um cara estranho, e ficamos sabendo que o Sanosuke saiu sem pagar a conta. No mangá, essa parte tem um tom mais cômico, assim como também lá na versão clássica. A cena seguinte mostra os irmãos lá do primeiro episódio querendo contratar o Sanosuke para enfrentar e derrotar o Batosai. Sanosuke acha patético que eles queiram se vingar, mas ele só se importa em ter um bom adversário para lutar. Corre conta que foi derrotado pelo Kenshin, e o Sanosuke não considera isso grande coisa. E o Kihei consegue convencer o Sanosuke ao contar quem é o Kenshin, que ele é o Batosai, o retalhador. Sanosuke, que também é conhecido como Zanza, diz que vale a pena usar a companheira dele depois de anos, já que agora ele tem um adversário de valor. Na versão do anime de 96 acontece algo parecido, porém lá temos apenas o Gorei, o Kihei não existe, então é ele que convence o Sanosuke a lutar e o Sanosuke parte à noite para encontrar o Kenshin. E aqui temos uma parte estranha desse episódio, que é o Gorei imitando o Sanosuke, o que me pareceu um pouco destoante com a personalidade dele, já que ele era um cara malvadão lá no primeiro episódio e de repente ele vira um comediante. Porém, isso também está lá no mangá, ou seja, a versão original é assim. Diferente da versão clássica, que o Gorei não faz esse tipo de coisa. E mais uma diferença pro clássico é que o Sanosuke ele some por 2 semanas e o cara fica reclamando ali dele, enquanto lá na versão antiga ele vai direto para encontrar o Kenshin no mesmo dia que ele sabe que ele é o Batosai. O Sanosuke volta no momento do stand-up comedy do Gorei e se mostra não muito fã das imitações dele. E essa cena aqui no anime ficou um pouco menos cômica do que lá no mangá. Questionado, o Sanosuke diz que esteve brigando, não necessariamente com pessoas, e os dois ali não entenderiam o que ele quer dizer. A verdade é que nessa versão de 2023 e também no mangá, o Sanosuke se mostra ainda mais inteligente do que na versão lá do clássico, pois ele passou 2 semanas estudando sobre o Kenshin para poder enfrentá-lo. E ao que parece, ele já contava isso como se fosse parte da briga. Mais uma vez mostram o que está escrito nas costas do Sanosuke com a tradução, enquanto que Kihei fala um pouco mais sobre quem é o Zanza. E os que foram derrotados por ele têm pesadelos com esse ideograma que ele carrega nas costas. Na versão de 96 temos essa cena narrada pelo Gorei. Penso que nessa versão de 2023 não precisava ficar mostrando toda hora a tradução do kanji nas costas do Sanosuke. Bastaria que tivessem feito isso somente nessa cena do Kihei, que dá o close ali e fala sobre os pesadelos que as pessoas têm com aquele kanji, tal como fizeram na versão clássica. Como vimos, diferente do clássico, o Sanosuke sai de dia e quando ele chega na frente do dojo, o Kenshin consegue sentir a presença do Sanosuke. E tá aí uma coisa que eu não me lembrava, é que o Kenshin ele pode sentir o Ki ou Chi. No mangá a tradução é um pouco diferente do que temos aqui no anime de 2023, se referindo à energia como Chi. Na versão clássica traduziram desse jeito. Desejo de lutar.
Porém, se você ouvir em japonês, tanto na versão de 2023 como na versão lá de 1996, o Kenshin fala sobre essa energia como Touki, que também é utilizado em Dragon Quest, que significa algo como energia espiritual. Sanosuke desafia o Kenshin dizendo que ele foi contratado para isso, e o Kenshin claramente queria evitar a luta. Sanosuke vai contando por que ele quer lutar e demonstrando que tem muito conhecimento sobre o Kenshin, deixando todos surpresos. Ou seja, o Sanosuke estudou bastante sobre o Kenshin antes de lutar com ele, mas o principal problema é que ele não conseguiu descobrir muito sobre o estilo Hitei Mitsurugi, e também não entende por que o Kenshin se tornou um andarilho. Kihei e Gorei estão à espreita observando tudo. Tanto Gorei quanto o Kihei não levam muita fé que o Sanosuke vai conseguir vencer o Batosai. E é por isso que o Kihei está ali, ele tem um outro plano. Ele acredita que Zanza vai conseguir ferir o Kenshin, e ele pretende se aproveitar disso usando uma arma para matar o Kenshin. Assim como o Sanosuke, o Kenshin também tem algumas dúvidas, afinal, o Sanosuke não gosta de maltratar os fracos e nem de quem o faz. Então ele pergunta por que o Sanosuke vive dessa forma irracional. Na verdade, ele queria saber por que ele vive como um lutador. Ele também pergunta por que o Sanosuke carrega aquele kanji nas costas. O Kenshin vê a essência honesta do Sanosuke, mas diz que ele está distorcido. Ele quer saber por que o Sanosuke resolveu seguir esse caminho. Por um breve momento, o Sanosuke se lembra desse homem e diz para deixar para lá, e propõe que se o Kenshin quiser saber, ele precisará vencê-lo. E aqui deram uma encurtada no diálogo do Sanosuke, como podemos ver no mangá, e nesse ponto o anime de 96 é mais fiel ao mangá do que essa versão de 2023. Sanosuke fala sobre o que ele pensa em relação aos imperialistas, dando pistas do porquê ele age dessa forma agora. Para quem viu o anime antigo aí ou leu o mangá já sabe o que é. Com determinação, Sanosuke revela que ele quer derrotar o mais forte dos imperialistas, no caso o Batosai, o retalhador. Dessa forma, o Kenshin aceita o desafio. Mas antes o Kenshin pergunta quem armou essa briga e se foram os irmãos Hiruma. Hiruma e Himura, boa criatividade do autor. Surpreso, Sanosuke confirma, e o Kenshin fala que poucas pessoas sabem quem ele é, então ele deduziu que eram os Hiruma. Além disso, ele também sentiu a aura dos dois que estão ali por perto. Sanosuke e o Kenshin mandam eles parar de se esconder. Sanosuke chega perto do Kihei e pede para ele entregar algo. Ele se faz de desentendido, Sanosuke pega a arma de dentro do kimono do cara. Sanosuke conseguiu prever como o Kihei agiria, e ele simplesmente destrói a arma com as próprias mãos, dizendo que não vai tolerar qualquer interferência. Bondosa, Kaoru ainda vai tentar falar com o Kihei, mas ele continua o mesmo canalha e diz que o terreno ainda será dele. A tradução do mangá é um tanto mais ofensiva. Por incrível que pareça, a Kaoru nem reage, ela fica triste. Sanosuke diz que aquele local é pequeno para a companheira dele e convida o Kenshin para ir lutar perto do rio. Eles seguem então pela cidade, chamando a atenção das pessoas. Kenshin demonstra preocupação com Yahiko em relação a ele saber agora sobre a história do Kenshin. Yahiko diz que está tudo bem, ele não tem medo do Kenshin, e que para ele faz sentido agora porque o Kenshin é monstruosamente forte. Ele pergunta se vai ficar tudo bem com o Kenshin. Ele chama atenção para a arma do Sanosuke, supondo que é uma lança. E pelo que ele ouviu falar, o oponente que usa a espada teria que ter 3 vezes mais força do que o cara que usa a lança. Sanosuke se mete na conversa dizendo que não é uma lança e é algo muito melhor. Ele chega no local e o Sanosuke se apresenta formalmente. Ele é conhecido no submundo como Zanza, que pelo que parece aqui na legenda é a abreviação de Sanosuke da Zanbato. Temos uma explicação sobre a Zanbato, que foi feita para abater cavaleiros junto com seus cavalos. Mas devido ao peso, ninguém conseguia manusear bem essa arma. Sanosuke diz que ela não tem mais corte, mas ainda é ótima para arrebentar pessoas. Kenshin também se apresenta formalmente e diz que vai enfrentar o Sanosuke com a sua katana. Sanosuke sabe da lâmina invertida e avisa ao Kenshin para esquecer esse pensamento bobo de não matar, ou ele vai acabar morrendo. Sanosuke parte em alta velocidade mesmo carregando uma espada tão pesada, desferindo um poderoso golpe que acerta o chão, pois o Kenshin age ainda mais rápido e aparece atrás do Sanosuke. Ele ainda consegue se virar para o Kenshin, mas o Kenshin desfere um poderoso golpe que joga o Sanosuke para longe. E pelo barulho que a gente ouve nesse momento, tudo indica ali que o Sanosuke conseguiu se defender com o cabo da espada, sendo jogado a metros de distância do Kenshin. Yahiko acredita que o Kenshin venceu, mas o Sanosuke ressurge em meio a toda aquela poeira como se nada tivesse acontecido. Kaoru diz que eles interpretaram o Sanosuke errado, ele não é poderoso por causa da força dele, sim por sua resistência, pois até então Kenshin foi capaz de derrotar seus oponentes com apenas um golpe. Sanosuke afirma que vence a briga aquele que não cai, e Kenshin responde que essa frase só pode ser dita quando se for o último a estar de pé. E assim o episódio se encerra. Confesso que eu esperava um pouco mais desse início da luta. Não há um grande capricho na animação e traços nesse episódio aqui, o mangá é muito superior, inclusive na escolha de ângulos das cenas. E no mangá me dá a ideia de que o Sanosuke é ainda mais resistente, pois ali, se não me engano, o Kenshin acerta a costela dele.
Na versão clássica, como eu falei, o primeiro confronto do Kenshin com o Sanosuke é à noite. Na versão clássica, o espírito de luta do Sanosuke parece ficar mais evidente quando ele fala ali com determinação que quer enfrentar o Kenshin. Isso gera uma ventania no local da batalha. Temos também os primeiros ataques feitos pelo Sanosuke ali no dojo mesmo. E o Kenshin consegue se desviar, e quando ele vai pegar a espada para atacar é que as meninas ali, as netas do Dr. Kensai, aparecem e interrompem a batalha. O Kenshin também pressente a presença do Gorê e um galho da árvore acaba caindo sobre o Gorê. Sanosuke desiste de lutar ali por conta das crianças. Ele parte, mas diz que vai ficar de olho no Kenshin, mesmo que ele não queira lutar, uma hora eles vão ter que lutar. E o Kenshin tenta saber por que o Sanosuke odeia o pessoal da Revolução. No dia seguinte eles lutam lá perto do rio, e o início dessa segunda luta que eles têm é mais fiel ao mangá, pois o Kenshin acerta a costela do Sanosuke. Eu diria até que o trecho dessa luta é melhor dirigido, com ângulos melhores do que a gente tem na versão de 2023. Ao menos nessa parte do início da luta eu ainda prefiro a versão clássica. Eu achei desnecessária a parte do Gorê cosplay comediante, e o ponto positivo do episódio é mostrar que o Sanosuke é mais inteligente do que ele aparentava ser lá na versão clássica. Quando ele tem um oponente poderoso, ele estuda sobre ele antes de entrar na luta. Eu tô torcendo para que caprichem mais no desfecho dessa luta. O que faz muita diferença na versão clássica são as músicas que dão todo o clima da batalha, além de ter aquele ritmo mais devagar que nós tínhamos nos animes antigos, que vai gerando uma certa expectativa e você quer saber o que vai acontecer. Enquanto aqui a gente teve algumas supressões de diálogos e também as coisas são entregues mais rápidas. Talvez por isso muitas pessoas estão achando que falta algo, apesar de gostarem dessa versão nova. Já saiu o primeiro episódio de Samurai X Remake dublado. Você que já assistiu o episódio dublado tá gostando da nova dublagem? Eu só dei uma olhada rápida na voz do Kenshin e na voz da Kaoru e ainda não pude chegar no veredicto. Não sei se por costume, por enquanto, a voz do Kenshin eu prefiro a voz do dublador antigo. A da Kaoru eu consegui aceitar um pouco mais fácil, mas eu preciso assistir mais para poder dar minha opinião. Apesar da dublagem clássica ser boa, ela tem um certo problema de tradução e adaptação. Confesso que eu esperava um pouco mais desse episódio e por isso me decepcionou um pouco. Mas eu quero saber de você o que você achou do episódio 4 de Samurai X Remake. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Daqui a pouco vai aparecer a sugestão de vídeos finais. Lá você pode encontrar mais vídeos sobre Samurai X, tanto dos episódios anteriores como do episódio 5, se já tiver saído. Valeu e até o próximo vídeo. Eu prefiro realmente acreditar na bobagem idealista da senhorita. Eu gostaria que isso fosse a verdade.